obviamente, sobre esta pequena faixa da propriedade, vai perder a possibilidade de usar e gozar, de aproveitar esta determinada faixa da propriedade. Esta é a servidão administrativa. Se a servidão administrativa causar danos, o proprietário merece ser indenizado. Ok? Vamos continuar. Temos mais algumas ainda. Professor, o que falta? Falta o tombamento. Ainda estamos com o tombamento em aberto. E o tombamento está muito relacionado com a servidão administrativa. Por quê, professor? Porque ele é igualzinho, ele gruda na coisa. Só que ele tem um outro objetivo. Não é para o Estado prestar os serviços públicos. Este é para preservar o patrimônio histórico, cultural e artístico de uma propriedade. O tombamento é quase igual à servidão, mas tem outro fim. Qual é o fim? Para preservar o patrimônio histórico, cultural e artístico de uma sociedade. Professor, está faltando mais alguma coisa? Está. Temos ainda mais duas para tratar. Quais? A limitação administrativa e temos a ocupação temporária. Vamos tratar delas agora, nesse instante. Limitação administrativa, o que é, professor? Limitação administrativa é uma regra geral incidente sobre a propriedade privada que visa melhorar a convivência das pessoas em sociedade, visa melhorar o convívio social. Professor, me dê um grande exemplo disso. O grande exemplo disso é o que vivemos aqui na cidade de São Paulo. O rodízio de veículos é um baita exemplo disso. Para você andar melhor na cidade de São Paulo, para você respirar melhor na cidade de São Paulo, alguns proprietários de veículos terão seu direito de usar o veículo restringido. Para quê, professor? Para melhorar o convívio das pessoas em sociedade. Outro grande exemplo são aquelas regras edilícias. Aquelas regras que falam, você não pode construir acima de determinada altura perto de aeroportos. Para quê? Para preservar a segurança do aeroporto. Ou aquela regra de zoneamento, não construa uma empresa aqui, porque aqui a área é residencial. O que é isso, professor? Isso é uma limitação administrativa. E para finalizar, a última, ocupação temporária. O que é a ocupação temporária? A ocupação temporária nada mais é do que a utilização de bens privados para colaborar com os serviços públicos ou com as obras públicas. Vamos imaginar uma dada situação. Precisa fazer eleições, só que nós sabemos que as escolas públicas são insuficientes. Quem aí vota em escola privada? Quem? Pode responder. Quem? Ah, se você está votando em escola privada é porque não tinha escola pública suficiente. O que o Estado vai fazer? Vai fazer uma ocupação temporária. É só para as eleições. Vamos fazer aqui a escola privada, me empresta aqui o seu espaço. Eu vou realizar as eleições aqui e vou garantir que as pessoas consigam, com tranquilidade, exercer o seu direito constitucional de voto. Esta é a ocupação temporária, uma figura também de intervenção do Estado na propriedade privada. Bom, acho que esgotamos o nosso tema. Abordamos todas as questões relacionadas ou todas as modalidades relacionadas à intervenção na propriedade privada. E agora nós vamos para o nosso próximo bloco, que é o quadro Pergunte ao Professor, para saber mais sobre as dúvidas do público. Fique conosco no próximo bloco. Até logo! Já retornamos com o segundo bloco do nosso programa, agora com o quadro Pergunte ao Professor. Nesse bloco, você também pode participar do nosso programa. Basta enviar um e-mail com suas perguntas para a gente. Utilize o e-mail provafinal@aesapar.com e aí mande suas dúvidas, que com certeza essas dúvidas serão filtradas e num programa futuro certamente podem aparecer.
Mas não vamos perder mais tempo. Nós temos 5 perguntas do público para responder. E eu vou pedir, pode soltar a primeira pergunta para mim, por favor? Professor, a desapropriação exige consenso do desapropriado para ser efetivada? Excelente pergunta. Pergunta esta que já foi, inclusive, objeto de prova de exame da OAB, de prova da OAB. Veja só, a desapropriação ela é dividida em 2 fases. A primeira fase ela é meramente declaratória, ou seja, não exige participação alguma do particular desapropriado. Simplesmente, na primeira fase, o Estado localiza o bem objeto do interesse público e declara a sua desapropriação. A partir deste momento, o imóvel já está desapropriado. Não há mais como o particular reverter essa situação. Nesse sentido, podemos afirmar que a desapropriação é um ato unilateral do Estado, ou seja, manifestação de vontade apenas de uma das partes da relação jurídica. Qual? A parte poderosa, o Estado que tem o poder de desapropriar as coisas. Porém, a desapropriação, para ela se completar, para que ela seja perfeita, ela precisa transferir a propriedade privada ao patrimônio público. E esta transferência, via de regra, só acontece depois do pagamento da indenização, que, diga-se de passagem, deve ser justa, prévia e em dinheiro. Para o pagamento da indenização, há que as partes cheguem a um consenso. Há necessidade disso. As partes precisam acordar um valor. Se não acordarem, esta questão vai para o judiciário, porque esta questão econômica é de difícil solução. Portanto, o consenso das partes deve existir apenas em relação à indenização, não em relação à vontade do Estado em desapropriar determinado bem. O Estado não discute com o particular se vai desapropriar este ou aquele bem imóvel, ou aquele bem móvel, ou quem ele vai desapropriar. Isso ele não discute. Agora, depois de eleito o bem que será objeto da desapropriação, aí sim, cabe ao Estado negociar com o particular. E a negociação exige consenso. A negociação envolve dinheiro, envolve como se fosse uma relação, vamos dizer, privada. Como se fosse uma relação privada, onde o foco é a vontade das partes, o foco é o consenso. Portanto, podemos concluir a pergunta interessantíssima. A desapropriação em si exige manifestação, exige consenso das partes? A resposta é não. Não exige. Para a desapropriação, não. Agora, para o pagamento da indenização, a resposta tem que ser positiva. Portanto, a desapropriação não exige consenso, salvo com relação à indenização, porque a negociação das partes deve ser consentida com relação ao valor que será pago a título de indenização pela supressão da propriedade privada. Resposta então dada, vamos já para a próxima pergunta. Pode soltar. Professor, a desapropriação é uma das formas originárias de aquisição da propriedade? Muito boa pergunta também. Essa pergunta é excelente. Forma originária de aquisição da propriedade privada. O que significa isso, professor? Forma originária de aquisição da propriedade é a forma primeira de aquisição, ou seja, é a forma onde vai aparecer o primeiro proprietário desta propriedade em questão. Parece até um pouco complicado ouvir isso, mas eu vou explicar. Fique calmo. Veja, a propriedade, ela
Obviamente, nos dias atuais é difícil você ver uma propriedade, uma terra que já não tenha um dono.